Vamos então falar sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Veja, eu tenho aqui, meu Deus, eu tenho aqui a possibilidade, né, está regulamentada no decreto 3.048, a chamada aposentadoria por idade do trabalhador rural. Bem, trabalhador rural não é simplesmente o segurado especial. Não. Nós temos dentro da classificação de trabalhador rural o empregado rural, o trabalhador avulso rural, o contribuinte individual rural, aquele que vai prestar serviço de natureza rural à pessoa física. E temos o segurado especial, que muitas vezes as pessoas acham que a aposentadoria do trabalhador rural só é devida ao segurado especial. Lê do engano. O segurado especial é um trabalhador rural, mas nem todo trabalhador rural é segurado especial. Né? Então vamos tirar essa dúvida. A Constituição Federal, ela então traz que o produtor, o parceiro, o arrendatário e aquele que vai exercer a atividade em regime de economia familiar, incluindo o garimpeiro e o pescador artesanal, vão se aposentar aos 60 anos de idade homem e aos 55 anos mulher. Bem, garimpeiro não é segurado especial, mas para fins de aposentadoria por idade rural, ele também vai se enquadrar sim e vai ter direito a esta aposentadoria. Então veja só, quem tem direito à aposentadoria por idade rural, mesmo não sabendo nada, nenhum requisito: empregado rural, trabalhador avulso rural, contribuinte individual rural, segurado especial e o garimpeiro que exerce a sua atividade de extrativismo mineral em regime de economia familiar. Tá? Mas por ele exercer a atividade em regime de economia familiar, não o enquadra como segurado especial. Na categoria de segurados, ele continua sendo um contribuinte individual. Bem, olha, nós tivemos a reforma de 2019 com a emenda constitucional 103 e que não alterou as regras da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Elas continuaram as mesmas. Então, se é uma aposentadoria por idade, o que é importante aqui? O cumprimento da idade, na condição de trabalhador rural. 60 anos, homem, 55 anos, mulher. Veja, 60 anos, homem, e 55 anos, mulher. Esses trabalhadores rurais e o garimpeiro que vai exercer a atividade em regime de economia familiar, tá? Em regime de economia familiar. Bem, prosseguindo, como eu havia dito, a Constituição Federal, e aí é importante você ler o artigo junto comigo, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições. Veja, 60 anos de idade se homem, 55 anos se mulher. Para quem? Olha lá, para os trabalhadores rurais e
para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Olha, nestes incluído o produtor rural. Não é aquele produtor que tem empregados permanentes, não é aquele produtor que exerce atividade agropecuária em área acima de 4 módulos fiscais. É o produtor rural que vai exercer atividade em regime de economia familiar. Então, quando vocês lá estudam as categorias de segurados, tem um lá que é o contribuinte individual, pessoa física, que explora atividade agropecuária de forma permanente ou não, com empregados ou não, em área maior do que 4 módulos fiscais. Este aí não é trabalhador rural. Este aí é um contribuinte individual. Tá? Então, o produtor rural que a Constituição está dizendo é quem? Que exerce a atividade em regime de economia familiar. O produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Tá? Então, veja aqui. Por quê? Porque a gente lê uma parte e interpreta a outra, né? A gente coloca na cabeça o que não está na Constituição ou na lei. E sai falando. Então, cuidado. Bem, vamos. E aí eu vou ter a lei 8.213, mas eu vou preferir estudar a aposentadoria do trabalhador rural pelo decreto 3.048. Então, veja aí, coloque. Estudar pelo decreto. Por quê? Primeiro que ele está mais atualizado em face da maneira como se calcula o benefício, né? Segundo que o decreto traz um artigo específico, separado e bem tecnicamente explicado sobre a aposentadoria rural híbrida. Então, por isso, nós vamos ficar aqui com os artigos 56 e 57 do decreto 3.048. Bem, então a aposentadoria por idade do trabalhador rural vai exigir o quê? O cumprimento de idade mínima, 60 anos homem, 55 anos mulher. Cumprida a carência exigida. Se se trata de uma aposentadoria por idade rural, qual é a carência mínima exigida? Você já aprendeu. 180 contribuições e, no caso do segurado especial, 180 meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda que de forma descontínua, imediatamente anteriores à data do requerimento do benefício, ou então, imediatamente anteriores à data do implemento da idade, do implemento etário. Então, essa carência, ela tem que ser cumprida, né, antes dele requerer, ou mesmo requerendo bem depois, pelo menos antes, né, até ele completar 60 anos de idade, 55 anos mulher. Veja só, a aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumprido o período de carência exigido, qual é o período? Será devida aos segurados a que se refere a linha A do inciso 1, ou seja, empregado rural. A linha J do inciso 5. Esse aí é o trabalhador avulso rural. E os incisos 6, aqui é o contribuinte individual rural. Inciso 6 é o trabalhador avulso rural. E 7
é o segurado especial. E também, olha, e aos segurados garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar. Quando completarem 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. É assim que eu vou estudar. Eu não posso estudar direito previdenciário para o meu concurso se eu pegar o decreto, colocar na gaveta e lê-lo de vez em quando. Ou se eu pegar o PDF separado da legislação. As coisas depois não se juntam de forma fácil. O que eu tenho que fazer? Na hora que eu estiver estudando, eu já estou ali com a legislação. Porque a lei, o decreto, a instrução, nada mais é do que um texto que eu tenho que saber interpretar. E o que nós, professores, fazemos é interpretar para você. É mostrar para você como tem que ler, como tem que entender. Então, veja, se for estudar pelo PDF, no nosso PDF já estão lá os artigos correspondentes àquele tema. Está estudando? Falei de algum tema? Olha ali, já marca, já sinaliza. Tá. Está estudando por vídeo? Falou alguma coisa? Para, anota. Então, você vai estudar junto. Como diz a nossa lei, concomitantemente. Né? Então, junto. Por quê? Porque se vier questões mais literais, né? Mais simples, de acordo com a lei, com o regulamento, tranquilo. Se vier uma situação hipotética colocada, você também sabe interpretar. Gente, a grande maioria das pessoas não conseguem acertar a questão, não porque elas não sabem a matéria, mas porque elas não sabem identificar o que o examinador está pedindo. É simplesmente não sabem interpretar. Ou, muitas vezes, a ansiedade passa na frente. Começa a ler e o cérebro lê o resto, com o que está guardado. E aí sai na hora, depois da prova, e fala, ué, mas eu pensei que era assim. Mas você não leu? Ah, não li. Então, vamos devagar. O nosso curso completo, né, é para isso. É para você ter a oportunidade de estudar tudo e gabaritar completamente o direito previdenciário. Não é isso? Bem, então vamos lá. Quais são os requisitos para a aposentadoria do trabalhador rural? Está enquadrado nessa condição o empregado rural, o contribuinte individual rural, que é aquele que presta serviço, tá? Rural, o trabalhador avulso rural, o segurado especial e o garimpeiro. Qualquer garimpeiro está incluído aqui nessa aposentadoria? Não. É o garimpeiro que vai exercer a atividade em regime de economia familiar. O que é em regime de economia familiar? Você já aprendeu. É quando o trabalho dos membros da família, pai, mãe, filhos maiores de 16 anos, solteiros, ou então madrasta, padrasto, né? Cônjuge, companheiro. O trabalho é de mútua dependência e colaboração. E o fruto disso é essencial para a subsistência daquele grupo. Certo? Bem, cumprindo as condições idade e carência, nós então teremos condições desse trabalhador rural ser aposentado. E você vai verificar que a aposentadoria, né? A aposentadoria, ela
não posso dizer mais que o trabalhador rural se aposenta com 5 anos a menos do que o trabalhador urbano. Isso agora já é falso, tá? Antes da reforma, estava correto, porque antes eu tinha uma aposentadoria por idade comum aos 65 anos homem e aos 60 mulher. Agora, com a reforma, eu tenho uma aposentadoria programada aos 65 anos homem, aos 62 mulher. 20 anos de contribuição no mínimo homem e 15 anos de contribuição mulher. Então, eu não posso tirar daquela idade 5 anos para o rural, porque senão eu erro, tá? Então, veja, o comum vai se aposentar com o quê? Com 65 e 62, né? Se eu tirar 5 aqui, eu erro. Então, eu não posso, ou vou marcar errado, falso, tá? Falso, quando me disserem o trabalhador urbano, a idade exigida para o trabalhador urbano terá 5 anos de redução para o trabalhador rural. Errado. Não é mais, tá? Não é mais. Então, cuidado. Professora, como que vai haver a comprovação da carência mínima? Você já estudou. Em se tratando de empregado, trabalhador avulso, nós temos a carência mínima, a contagem das contribuições para fins de carência a partir da data da filiação, não importando se o tomador de serviço, se o empregador recolheu. Né? No caso do contribuinte individual aqui, ele tem que comprovar a contribuição. E como contribuinte individual, a contribuição para a carência só começa a contar a partir da primeira paga sem atraso. Já o segurado especial, né? Ele não comprova 180 contribuições. Não. A carência dele, você já viu na aula de carência, que é com tantos meses de exercício na atividade rural, imediatamente anteriores à data do requerimento, ou, no caso nosso, do implemento da idade. Então, no caso do segurado especial, né? No caso do segurado especial, nós temos carência de meses de exercício efetivo na atividade rural, tá? Na atividade rural. E não me fale aposentadoria especial do rural. Errado. Aposentadoria especial do segurado especial. Errado. Segurado especial não tem aposentadoria especial. Segurado especial, no mínimo, ou melhor, no máximo, ele só tem 2 aposentadorias como segurado especial. Por idade ou por incapacidade permanente. Então, aquela coisa que eu ouço no dia a dia, advogados falarem, doutora, porque a aposentadoria especial do segurado especial, eu tenho vontade de levantar da cadeira e ir embora. Porque segurado especial não tem aposentadoria especial. Aposentadoria especial, nós já vimos. É qual? É aquela que o empregado, o trabalhador avulso, o filiado à cooperativa de trabalho ou à cooperativa de produção tem quando, cumulativamente, vão comprovar 55 anos de idade e 15 anos de contribuição sob efetiva exposição a agente prejudicial à saúde, 58 anos de idade e 20 anos
de contribuição sob efetiva exposição a um determinado agente prejudicial à saúde, ou então 60 anos de idade e tempo de 25 anos de contribuição exposto ao agente prejudicial à saúde. Essa é a aposentadoria especial. Embora, né, há uma corrente de chamar também a aposentadoria programada do professor como a aposentadoria especial. Mas se você vai até o regulamento da Previdência, vai até o decreto 3.048, você ali verifica que qual é a aposentadoria chamada de especial? Essa do agente prejudicial à saúde, tá? Então, fechando, segurado especial não tem aposentadoria especial. Certo? Bom, vamos lá. Seguindo. Bem, então eu já sabendo das condições, das exigências que esse trabalhador deve cumprir para ter uma aposentadoria com uma idade menor, ponto, com uma idade menor, nós vamos agora saber o seguinte: qual é o valor da renda mensal da aposentadoria por idade rural? Eu já te falo de cara. O segurado especial, que não contribui de forma facultativa, como facultativo, ele vai ter aposentadoria equivalente a um salário mínimo. Bem, os demais que têm contribuições, né, eles vão ter calculado o salário de benefício. Esse salário de benefício corresponde à média dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo. Esse período, desde a competência julho de 94, ou desde o início da contribuição daquele segurado, observando que, se for depois de julho de 94, esse é o salário de benefício. E aí a aposentadoria por idade rural terá uma renda mensal correspondente a 70% do salário de benefício, deste que eu acabei de falar, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, por favor, vai estudar renda mensal e salário de benefício pelo decreto, tá? Qual o artigo que fala do salário de benefício? O artigo 32. E por que eu peço que seja pelo decreto? Porque o artigo 29 da lei não se aplica àqueles que vão se aposentar com a regra atual, né? A não ser que tenham, até a data da emenda constitucional 103, o quê? Direito adquirido. Eles tenham cumprido as condições para se aposentar com as regras anteriores. Então, corta, decreto, tá? Então, 70% do salário de benefício, mais 1% para cada para cada ano de contribuição. Aqui, esse acréscimo não pode superar 30%. E o valor da aposentadoria também não pode ultrapassar a 100% do salário de benefício, tá? Não pode ultrapassar a 100% do salário de benefício. Entenderam? Então, olha aqui. Vou colocar um exemplo. Olha, imagine que um empregado rural complete 60 anos de idade, né, homem, e ele tem, como empregado rural ou como trabalhador rural, 20 anos de contribuição. Bem,
Feito, calculado o salário de benefício, vamos colocar o Zeca, já que tiveram saudade do Zeca aqui, eu morro também de saudades dele. Então, vamos lá. Imagina o seu Zeca, ele achou um salário de benefício de R$ 2.000. Ele era um empregado rural, mas tinha um salário razoável. Bem, se a renda mensal inicial é de 70%, deixa eu colocar um número melhor, de 70%, mais 1% para cada grupo de 12 meses ou para cada ano de contribuição. Quantos anos de contribuição tem Zeca? 20. Então, mais 20%. Olha, a renda mensal inicial vai ser de 90% do salário de benefício. Olha, ele terá uma aposentadoria concedida no valor de R$ 1.800. 90% do salário de benefício. Ponto. Aí, se ele tivesse 35 anos de contribuição, 100% do salário de benefício. Não pode ultrapassar, né? Embora ele tivesse 35 anos, seriam 35% mais 70%, nós vamos limitar a 100% do salário de benefício. Essa é a renda mensal inicial do trabalhador rural que vai se aposentar por idade. E o segurado especial, que não contribui como segurado facultativo, a aposentadoria dele será de um salário mínimo. Ponto. Requisitos, renda mensal, e agora nós vamos ver a partir de quando será paga esta aposentadoria. E eu vou separar o empregado dos demais. O empregado rural, e aqui eu tenho que fazer, né, uma interpretação sistematizada. Por quê? Porque eu sei que não temos empregado doméstico rural. Nós temos o quê? Empregado rural. Então, se eu vou separar o empregado, por quê? O empregado, olha só, o empregado, ele, se não se desligar do emprego e requerer o benefício em até... Não, desculpa. Se ele se desligar do emprego, estou confundindo. Vamos lá de novo. Se ele se desligar do emprego e requerer o benefício em até 90 dias do desligamento, a aposentadoria é devida desde a data em que ele se desligou. Ponto. Se ele requerer após 90 dias do desligamento do emprego, data do requerimento. Se ele não se desligou do emprego, data do requerimento. Ele pode se aposentar e continuar no emprego? Sim. A aposentadoria dele não faz romper o vínculo empregatício. Os demais, trabalhador avulso rural, contribuinte individual rural, garimpeiro em regime de economia familiar e segurado especial, tem a aposentadoria devida a partir da data do requerimento, tá? A partir da data do requerimento. E por que que eu sei? Olha, a aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma do artigo 52 do decreto. E o artigo 52 fala exatamente o que eu estou dizendo. Por isso que, às vezes, a legislação complica a vida do cidadão, né? Porque você está lendo, aí fala assim, conforme o artigo tal. Aí você vai lá, você lê o artigo. Quando você entendeu, você já nem sabe por que está ali. Então, o que o professor tem que fazer para você é isso, é encurtar o seu caminho, né?
Então, sabe ali que quais são as datas em que aquela aposentadoria passa a valer, passa a ser devida. Ou da data do desligamento do emprego, ou da data do requerimento. São duas possibilidades que você tem para marcar na hora da prova, certo? Bem, nós temos uma determinada situação que o trabalhador rural não vai conseguir cumprir aquela carência de 180 contribuições ou 180 meses de segurado especial na condição de trabalhador rural. Então, se ele não consegue cumprir a carência na condição de trabalhador rural, ele não terá a possibilidade dessa idade menor, 60 e 55. Mas ele também, se foi exercer outra atividade, como segurado individual, urbano, ou como empregado doméstico, né? Ou como empregado urbano, se eu pegar, analisar a situação dele, ele também não tem toda a carência dele como urbano. Não consegue se aposentar se eu fizer separado. O que o legislador concedeu para a pessoa, para o segurado? Olha, você não preenchendo as condições para a aposentadoria rural, nos termos que acabamos de ver, mas se computar também tempo de contribuição sob outras categorias de segurado, você consegue cumprir a carência mínima de 180. Então, veja, ele tem 5, 10 anos de rural, como empregado, especial, o que for, 10 anos de rural, mas não tem 15. E ele tem 6 anos de empregado no estabelecimento de ensino, mas lá também não tem 180 contribuições como urbano, só tem o período rural. O que a lei disse? Vamos misturar, por isso o nome híbrida. Vamos misturar essa de rural com essa de urbano, juntando, eu consigo 180. Misturando meses e contribuições, ou contribuições rurais e contribuições urbanas. Vamos juntar. Se a gente conseguir formar essa carência de 180, essa pessoa, esse segurado, poderá se aposentar. Bem, bom, só que neste caso, ele não vai ter direito à redução da idade. Tá? Veja, a lei diz, os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º, ou seja, que não atendam aquelas condições que nós colocamos para a aposentadoria rural, olha, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e agora você pode, por minha conta, 62 anos, mulher. Por que você tem esse poder de riscar a lei? Eu tenho esse poder de riscar a lei porque a emenda constitucional traz agora quais as idades? 65 e 62. Então, eu quero dizer que se o rural não tem todas as condições para se aposentar como tal, mas se ele preencher a carência, juntando outras categorias de segurados, ele vai poder se aposentar com a idade exigida para os demais segurados, que hoje é
65 e 62, tá? Eu tenho isso e posso te provar no artigo 57 do Decreto 3.048. Veja, os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no artigo 56, que é esse que nós acabamos, né, de verificar, olha, mas que satisfaça essa condição, se considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurados, farão jus ao benefício. Então, farão jus à aposentadoria, ao atenderem os requisitos definidos no artigo 51, incisos 1 e 2. Aí você, como, né, pessoa que deve estudar, faz o seguinte, olha, artigo 51, que é exatamente o artigo da aposentadoria programada. Então, quais são os requisitos que ele tem que preencher? 65 anos, homem, 62 anos, mulher. Não falei que eu podia mudar a lei? 65, 62. Mudar a lei é brincadeira, mas eu tenho que falar isso, senão você vai lá ler e depois marca errado na prova. Então, 65 anos de idade, homem, 62, mulher. Mais tempo de contribuição, 20 anos para o homem, 15 para a mulher. Professora, mas aí, tempo de contribuição, sim, junta, gente. Aquele tempo de especial, junta para ter 20, junta para ter 15, se mulher, tá? Essa é a regra atual. Ah, mas se ele era filiado antes da emenda? Ele, homem, poderá só trazer 15 anos de contribuição. A gente vê hoje ainda, né? Hoje eu vou colocar na gravação que fica agora. A gente verá as regras de transição. Então, veja só. Se me perguntar hoje quais são os requisitos da aposentadoria híbrida, 65 anos e 20 anos de contribuição, se homem, 62 anos e 15 anos de contribuição, mulher. Ponto. Essa é a aposentadoria híbrida. Misturou, por isso híbrido, misturou tempo de contribuição ou exercício da atividade rural, né, com tempo de outras categorias de segurados. E eu te falo que eu estou falando que é 65 e 62, por quê? Porque a instrução normativa do INSS 128, ela diz: os trabalhadores rurais que não atendam às condições do artigo 256, mas, do jeitinho, olha, mas que satisfaçam a carência exigida, computando-se os períodos de contribuição sob outras categorias, inclusive urbanas, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Viram? E aqui fala assim: ao segurado que requerer a aposentadoria prevista neste artigo, que é a chamada aposentadoria híbrida, né? A aposentadoria híbrida, aplicam-se as regras de transição. Por isso que eu falei, olha, para o homem que já estava afiliado até a data da emenda, ele não vai precisar ter esses 20 anos. Basta que ele tenha 15. E a mulher? Olha, em 2019, ela tinha que ter 60 anos. Em 2020, 60 anos e 6 meses. Em 2021, 61. Em 2022, 61 e 6 meses. Agora, em 2023, 62 anos e para.
nos próximos anos, né, a exigência, se nada mudar, a lei 62 anos, tá bom? Então, assim, estou mostrando o que tem na lei, no decreto e na própria instrução normativa, explicando para você, não? Vamos lá. Bem, aposentadoria híbrida. Se ela é híbrida, nós vamos utilizar a idade comum, 65 e 62. E como que vai ser o cálculo? Também comum. Não vai ser aquele 70 mais 1. O cálculo da aposentadoria híbrida é o mesmo da aposentadoria programada. 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o 15 anos de contribuição mulher e 20 anos de contribuição se homem. Então, é o mesmo, tá? Olha, para fins do disposto no caput, o valor da renda mensal da aposentadoria será apurado na forma do artigo 53, que é o da aposentadoria programada, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial, o salário mínimo. Então, quando nós formos fazer aquela média dos salários de contribuição, né, no período em que ele era segurado especial, é só colocar ali como salário de contribuição o valor do salário mínimo. Entenderam? E aí faz o salário de benefício, aplica 60%. Deixa eu ver aqui se está aqui para você, se eu coloquei. Isso. Aplica-se 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher, tá? Veja aí, é a mesma tabelinha que eu tenho para aposentadoria programada, tá bom? Olha, então eu tenho na aposentadoria híbrida, se o homem tiver tempo de contribuição entre 15 e 20 anos, de qualquer jeito, o percentual é 60. A mulher, a partir dos 16, já passa a ser 62. Então, olha, o homem, até 20 anos, porque eu tenho aqueles que vão entrar na regra de transição, precisando apenas de 15 anos de contribuição, ele, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, o percentual dele é o mesmo, 60%. Né? Só vai ter o acréscimo de 2 quando ultrapassar 20 anos de contribuição. E aí eu pergunto, gente, essa aposentadoria, como ela tem o mesmo cálculo da programada, ela pode ter valor acima do salário de benefício? Pode. Na rural pura, não. 100%. Na híbrida, pode ter mais do que 100% do salário de benefício. Basta que tenha mais tempo de contribuição. Mas não pode ter o valor acima do teto do regime geral. Mais do que o salário de benefício, sim. Apurado, sim. Mas não acima do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Entenderam? Bem, aqui eu deixei e volto para falar aqui. O disposto no artigo da aposentadoria híbrida aplica-se ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural, tá? Ainda que não se enquadre como trabalhador rural.
Veja, por quê? Porque é híbrido, né? É híbrido. Na híbrida, nós vamos ter tempo rural e pode ter tempo urbano. E aí, nesse caso, tem necessidade de ele estar na condição de trabalhador rural? Não. Então, agora está aqui no decreto, porque houve época que o INSS não entendia desse jeito. Então, agora, cuidado, porque, sim, mesmo que na data do requerimento, ele não tenha a condição de trabalhador rural, certo? Bem, terminamos. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, junto com a aposentadoria híbrida. Pergunto, esta aposentadoria pode ser recebida junto com uma pensão por morte? Sim. Com auxílio reclusão? Sim. Com auxílio por incapacidade temporária? Não. Com auxílio acidente? Não. Com salário maternidade? Depende. Se ele estiver aposentado, mas retornar às atividades, contribuir em relação à nova atividade, pode ter salário maternidade. Então, você vai verificar a possibilidade de acumulação ou não, igual você vê as demais aposentadorias, tá bom? Então, ficamos aqui com a aposentadoria por idade rural, incluindo a possibilidade da aposentadoria híbrida. Volto daqui.